Não é sobre religião e sim um despertar para a sua mente. Olá, eu sou o Anderson Mello e está no ar o quadro Você Aceita um Café? Nesse quadro eu converso com você sobre espiritualidade, lei da atração e muito mais. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Não sai desse vídeo, deixa de ser ansioso e ansiosa. Tema de hoje, Eclesiastes 4. Estamos estudando toda semana um capítulo de Eclesiastes, utilizando ali a pausa estratégica para que você possa compreender melhor o livro de Eclesiastes. E hoje é o capítulo 4. Antes de estudarmos o quarto capítulo, precisamos relembrar os outros capítulos, os capítulos anteriores. No primeiro capítulo, aprendemos que tudo nasce de dentro para fora. Você atrai circunstâncias, pessoas, tudo que existe no seu mundo externo, primeiro foi criado no seu mundo interno. No capítulo 2, nós estudamos que não existe nada de novo debaixo do sol, ou seja, tudo que é seu já está preparado e pronto para você. Você primeiro precisa aceitar isso dentro de você como verdade. No terceiro capítulo, nós estudamos sobre o tempo. E o universo é regido por este tempo. Não adianta querer plantar se o momento é de colher. Não adianta você querer chorar se o momento é de sorrir. Você precisa que o universo e tudo que existe é regido por isso. E quando você entende isso, você entende que a sua vida tem um tempo e você começa a valorizar cada dia que se passa. Hoje nós vamos estudar sobre as adversidades da vida, as tribulações da vida. No capítulo 4 de Eclesiastes, do versículo 2 ao versículo 4, Salomão ele afirma que é melhor que o ser humano morra, ou até mesmo que não tenha vindo ao mundo. Mas por que Salomão afirma isso? Vem cá. Aqui é o mundo material, simbolicamente. É o local onde eu e você e toda a humanidade existe e vive. Aqui é o mundo espiritual, onde o Criador habita e vive e existe. E é importante você entender que quando nós fomos colocados aqui neste mundo material, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o reino dele dentro de cada um de nós. Só que com o passar do tempo, o ser humano foi se perdendo. Isso porque a matéria, o mundo material, foi feito para todo ser humano. A abundância do mundo, a riqueza do mundo, tudo isso foi feito para cada um de nós. Só que com o passar do tempo, o ser humano foi se apegando a isso de tal forma que ele esqueceu para que ele foi feito, qual foi a finalidade da sua criação. E aí o ser humano começa a agir de uma forma totalmente descontrolada e de uma forma totalmente ruim. E é isso que Salomão afirma no verso 4, Eclesiastes 4, verso 4. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Inveja, ciúme e qualquer sentimento ruim que possa existir só nasce e nasceu no coração do homem a partir do momento em que o homem esqueceu que ele é um ser espiritual e que o Criador, o ser que o criou, é espírito, assim como a Bíblia afirma, assim como o próprio Mestre Jesus afirma, Deus é espírito e ele busca adoradores e pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando o ser humano esqueceu que ele foi feito à imagem e semelhança desse ser, quando ele esquece para que ele foi feito, ele começa a agir dessa forma. E aí ele começa a se apegar mais à matéria do que
o espírito. E aí que mora o problema, porque o ser humano começa a agir de uma forma totalmente repugnante, tendo ciúme, inveja, disse-me-disse e tudo o que não presta, o ser humano começou a fazer e até hoje faz. Por isso que nós assistimos constantemente na TV só coisas ruins, porque todo ser humano que existe nesse mundo e já existiu, estava e está preso à matéria. Por isso que as adversidades da vida surgem, porque nós mesmos criamos os nossos próprios problemas. Não terceirize o seu problema para ninguém. Você é o responsável pelos seus próprios problemas. Eu sou o responsável pelos meus próprios problemas. E aí a humanidade não consegue chegar a um consenso. Por quê? Porque toda a humanidade ela está presa à matéria. Você vê constantemente nos jornais, é país brigando contra um outro país, é guerra e um bocado de coisas ruins. Porque o ser humano está preso à matéria, está preso ao material, ao dinheiro. Enquanto ele estiver preso a isso, ele vai agir dessa forma. Por isso que Jesus afirma: o mundo jaz do maligno. Por que o mundo já é do maligno? Porque as pessoas estão presas à matéria. Se as pessoas parassem e pensassem que elas deveriam estar presas ao espiritual, ao espírito, com certeza elas não agiriam assim. As pessoas só agem dessa forma porque as suas visões são limitadas. Elas conseguem apenas enxergar o que existe aqui na matéria. É o carro, é a casa, e aí ela vai correndo atrás, muitas vezes pisando um no outro, matando um ao outro para conquistar mais dinheiro, para conquistar mais posse, mas ela não entende que tudo isso aqui foi feito para ela, já pertence a ela, só que ela não pode estar presa a isso. A partir do momento em que ela está presa a isso, o amor do Pai não está nela, porque ela foi feita e feito para se conectar ao espiritual, se conectar ao Criador. Quando Jesus esteve aqui, enquanto esteve aqui na terra, ele veio como carpinteiro, mas não para fazer um culto à pobreza, e sim para dizer: a minha mente está acima da matéria, a minha mente está acima do mundo material. Eu estou ligado ao mundo espiritual. Eu sou o exemplo que vocês devem seguir. Não importa se você é rico ou pobre, independente, você é um ser humano. E você, em algum momento, vai se apegar a algo daqui, a algo da matéria. Aí Jesus, ele nos ensina: não se apegue à matéria. A matéria é boa. No mundo existem muitas coisas boas, porém, não se apegue a isso, desfrute, aproveite, mas que a sua mente, que você possa estar preso e presa no mundo espiritual, porque é no mundo espiritual que o Criador de todas as coisas habita, e foi Ele que criou você. E Jesus afirma, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ou seja, se prenda ao espírito, porque é de lá que vem a sua força e é de lá, e é para lá que você vai voltar. Salomão, ele traz uma forte reflexão para cada um de nós, que o mundo é o que é hoje, cheio de inveja, de ciúme, de tudo que não presta, porque os seres humanos estão presos à matéria. E por estarem presos à matéria, eles acabam agindo das piores formas possíveis. Mas o convite que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: desenvolva a mesma mente do Mestre Jesus. Jesus, mais uma vez, veio como um pobre, mas não para fazer um culto à pobreza, e sim para nos ensinar que a mente dele estava acima da matéria. E você também pode colocar a sua mente acima da matéria. O próprio Mestre disse: vocês farão coisas maiores
do que eu fiz. Se ele disse, é verdade. Se ele disse, é real. Não é o Joãozinho da esquina, não é eu que estou dizendo, é o Mestre Jesus. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Valorize as coisas que você tem, o material que você tem, a sua casa, o seu carro, tudo aquilo que você conquistou com esforço e trabalho. Mas não se apegue a isso como se fosse um Deus. Não se apegue a isso como se fosse a última coisa que existe para você. Saiba que você é um ser espiritual vivendo em um corpo. E que um dia esse ser espiritual vai se conectar com toda a fonte de luz e energia que existe no universo, que chama-se Deus. Então, aprenda a valorizar o que você tem, mas não colocar isso acima do mundo espiritual, acima do espírito. Desenvolva a partir de hoje a mente de Jesus, uma mente que transcendia a matéria. Peça a Ele. Jesus certa vez disse, olha, se vocês orarem pedindo, acreditando que vocês já receberam, vocês vão ter. Então, se você quer ter essa mente, assim que acabar o vídeo, dobre o seu joelho e peça a Jesus para que você possa ter a mesma mente que ele um dia teve aqui na terra e tem. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, sede os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Procure imitar o Mestre. Não se prenda à matéria, não deixe que a matéria tire a sua comunhão com a espiritualidade. Saiba que a matéria foi feita para você desfrutar e viver uma boa vida, mas que ela não está acima da espiritualidade. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Na próxima semana estamos de volta com Eclesiastes 5. Me diz aí, você aceita o café? Valeu, tamo junto.